Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje a gente vai relembrar Santos e Ituano na história. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira na Vila Belmiro por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E é hora da gente voltar no tempo para relembrar bons e maus momentos do Santos jogando contra o Ituano. O primeiro encontro entre Santos e o time do Rosauro, o Ituano, aconteceu quando a equipe de Itu se chamava ainda Ferroviário Ituano. Um jogo amistoso foi disputado no estádio Novelli Júnior, no ano de 1988. 0-0, com o único jogo feito pelo japonês Musashi, pelo Santos. Ele entrou nessa partida no lugar do Tuico. O Musashi começou sua carreira no Brasil, jogando no São Paulo, indicado por ninguém menos do que Pelé. Ele era patrocinado pela Yashica, não custou nada aos cofres do time do Morumbi. Depois de anos nos juvenis do São Paulo, ele subiu aos profissionais em 1984. Sua trajetória no país e no futebol inspirou a criação do mundialmente famoso anime, o Capitão Tsubasa, O que aqui no Brasil teve o nome de Super Campeões. Foi uma estratégia utilizada para poder divulgar o futebol lá no Japão. No ano de 1989, o então Ferroviário se torna campeão paulista da segunda divisão e aí chega a divisão principal do futebol paulista em 1990. Após esse título, a equipe mudou o seu nome apenas para Ituano, nome que conserva até hoje. Na Vila Belmiro, o palco do confronto dessa segunda-feira, a primeira partida aconteceu 2 anos depois, em 1990. Válida pelo Campeonato Paulista, pela 9ª rodada. E o primeiro gol da história do confronto foi marcado pelo artilheiro Paulinho, que depois virou Paulinho McLaren. O Gilmar Popoca, fechou 2-0 numa bela cobrança de falta. Ainda válido pelo Paulistão de 90, pelo 4º turno, a 9ª rodada, sim, os regulamentos eram bem confusos. O confronto voltou a acontecer na Vila Belmiro com nova vitória santista, com o Paulinho marcando desta vez 2 vezes. O Alberto diminuiu para os visitantes. Seguindo adiante na história, 1991, um jogo pela primeira fase do Campeonato Paulista, o Índio abriu o marcador para o Santos, mas o Vander empatou e fixou o placar em 1-1. Em 1992, um jogo bem curioso e até que certo ponto engraçado. Lutando pela classificação para a próxima fase, o Santos enfrentou o Ituano em uma vida muito enlamaçada e os visitantes conseguiram abrir 2-0 no placar. Foi então que um torcedor santista invadiu o campo tentando ensinar os fundamentos da bola e até proteger na barreira. O incentivo até que deu certo, o Almir marcou um belo gol e o Ranielli empatou a partida no apagar das luzes. No ano seguinte, 1993, a gente abre uma exceção para falar também do jogo disputado no Novelli Júnior. No ano anterior, 92, o Guga havia marcado o primeiro gol no empate em 2-2, também no Novelli Júnior, e o goleador marcou 3 gols nesse jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O Cuca também marcou 1, o Santos venceu a partida. No jogo disputado na Vila Belmiro, o jovem Juninho, que depois virou Juninho Paulista, abriu o marcador. O Galo, o Alexandre Galo, empatou ainda na primeira etapa. O Marcelo Passos virou, o Serginho Fraldinha ampliou. E aí, novamente, a estrela do artilheiro Guga apareceu e ele marcou mais 2. O Santos fez 6 no Ituano. Jogo em que o Maurício Assolini fez uma baita sequência de defesas. 1994, o Santos teve um começo muito difícil no Campeonato Paulista, empatou com o Ituano em 1-1 pela 4ª rodada, não podia nessa partida contar com o Guga, que estava discutindo a renovação de contrato. O Paulinho Kobayashi abriu o placar para o Santos e o Romeu empatou para o Ituano. Jogando lá em Itu no Novelli Júnior, o Santos venceu por 2-0, com gols de Macedo e Demétrios, em um jogo que marcou a excepcional fase do goleiro Edinho, filho do rei, que foi um dos pilares do Santos naquela campanha de recuperação no Campeonato Paulista. O Santos chegou a ocupar a última colocação do campeonato, arrancou depois
que o Serginho assumiu como técnico e encerrou a sua participação de maneira honrosa na 4ª colocação. Depois desse jogo, as equipes ficaram 10 anos sem se enfrentar e foi contra o Ituano que o Santos garantiu o primeiro lugar do grupo 2, na vitória por 2-1 em 2004. O Renato abriu o marcador aos 5, o Jabá empatou para o Ituano aos 43 e o Robson, o famoso Robigol, deu a vitória ao Santos aos 23 minutos do segundo tempo. 2005, o jogo foi disputado no Estádio Novelli Júnior, empate em 1-1. Em 2006, ano de conquista do Santos no Campeonato Paulista, depois de 21 anos sem conquistar a competição, o Luiz Alberto abriu o placar aos 4 e o Léo Lima empatou aos 22. Com esse resultado, o Santos alcançava a liderança, 34 pontos, superando àquela altura o Palmeiras. Em 2007, o encontro novamente foi disputado de maneira amistosa na Vila Belmiro. O Santos venceu por 2-0 com gols de Rodrigo Tabata e Kleber. Essa partida era preparativa para uma sequência do Santos na Copa Libertadores. No Paulistão, a partida foi disputada no Novelli Júnior em Itu e o Santos, jogando com reservas, venceu de virada por 2-1 com gols de Carlinhos e Marcos Aurélio. Vitória que recolocou o Santos na liderança da competição. Santos que terminaria aquele Paulistão de 2007 como grande campeão. Em 2008, o Santos goleou o Ituano na Vila por 4-1 com gols do colombiano Maurício Molina, Kleber Pereira, Betão e novamente ele, Kleber Pereira. No ano seguinte, 2009, o jogo foi disputado em Itu e o Santos foi derrotado por 2-0. No mágico ano de 2010, o Santos, mesmo com o mando de campo, jogou no Pacaembu. E, mesmo desfalcado do Neymar e do Robinho, o Santos fez 9-1 no Ituano, na maior goleada já registrada nesse confronto. Teve gol de tudo que é jeito naquela tarde e noite no Pacaembu. Em 2011, o Santos venceu o Ituano jogando em Itu por 3-2 e em 2012, jogando no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o Santos venceu por 2 com 2 gols de Allan Kardec. Na sequência do confronto, 2 jogos no estádio do Ituano, em 2013 e 2014, com 2 vitórias por 1-0, até a grande decisão entre as duas equipes no Paulistão daquele ano, 2014. As duas partidas foram disputadas no Pacaembu, um acordo entre as equipes. Na primeira partida, o Ituano venceu por 1-0, na segunda, o Santos venceu por 1-0 e a disputa foi para as penalidades. O Santos acabou sendo superado, o Ituano foi campeão. No ano seguinte, 2015, na estreia do Paulistão, o Santos foi à forra contra o seu algoz do ano anterior. Venceu o Ituano por 3-0 com gols de Geovânio 2 vezes e um gol do Chiquinho. Era o ano que o Santos voltaria a ser campeão paulista, 2015, mesmo depois de todos os problemas que a equipe enfrentou. No ano seguinte, 2016, ano de bicampeonato, novamente na Vila, o jogo foi mais apertado. O Gustavo Henrique marcou quase no fim da primeira etapa, mas o Neylor empatou na segunda etapa. Quando tudo encaminhava para o empate, o árbitro, que havia dado 5 minutos de acréscimos devido à reidratação, marcou um pênalti de Raul Prata em Ronaldo Marques. E o Ricardo Oliveira, o grande pastor, esse jogo marcou o 100º jogo de Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira, no comando do Santos. Em 2017, as equipes jogaram em Itu, 0-0. 2018, jogaram no Pacaembu, 1-1, com o gol salvador marcado pelo Rodrigo, que hoje está no Real Madrid. Gol este marcado aos 46 do segundo tempo. Em 2019, uma grande tragédia da equipe em formação de Jorge Sampaoli, 5-1 para o Ituano jogando em Itu. Em 2020, o Ituano venceu novamente, 2-0 novamente no Novelli Júnior. Em 2021, a partida voltou a ser disputada na Vila Belmiro, o Santos voltou a vencer, 2-1 com gols de Lucas Braga e Vinícius Balieiro. 2022, novamente na Vila Belmiro, nova vitória santista por 2-1. Marcos Guilherme abriu o marcador aos 19, o Caio empatou na segunda etapa e Ricardo Goulart, sim, ele mesmo, marcou o segundo gol, deu a vitória ao Santos. Esse até então foi o último jogo entre as duas equipes lá Vila Belmiro, porque em 2023 eles jogaram em Itu e o Ituano goleou o Santos por 3-0. No Paulistão de 2024, as equipes não se enfrentaram, afinal de contas, o esdrúxulo regulamento prevê que as equipes do mesmo grupo não se enfrentam. O Santos chegou até a final, mas o Ituano não seguiu adiante, inclusive foi rebaixado, levando junto a ele
o Santo André. E o detalhe é que essas duas equipes não enfrentaram o Santos porque elas eram do mesmo grupo, ou seja, o grupo que o Santos se classificou em primeiro teve 2 dos rebaixados, certo? Da minha parte é isso, um grande abraço a todos vocês, eu volto na próxima rodada, tchau, tchau. História que acabei de saber, né, que é que o Wesley Miranda me passou, juntamente com a sua equipe da Sofis, que eu sou o jogador que mais fez gols no Ituano, né, é uma satisfação muito grande saber disso, eu não sabia. Logo depois de mim veio o Paulinho com 5 gols, eu fiz 6, né, eu fico muito feliz de saber que até hoje eu estou como liderando essa artilharia aí contra o Ituano e fico torcendo para que o Santos possa fazer uma grande partida e vencer. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, Wesley Miranda, a turma da Sofis, sempre aí relembrando bons momentos da minha vida, e era uma história que eu não sabia, mas que eu estou muito feliz, e segunda-feira estaremos torcendo para que o nosso Santos conquiste uma grande vitória. Um grande abraço a todos.